Bom, queridos, paz, boa noite a todos. O Renato me pediu para eu fazer um lembrete aqui, uma recordação do que é teologia bíblica e do que é teologia sistemática. Bom, o que é teologia bíblica? Um exemplo, o livro de Romanos. Eu pego o livro de Romanos, faço um estudo em cima do livro de Romanos, aí eu ali estudo todos os ensinamentos que Paulo passou na carta de Romanos. Isso é teologia bíblica, ou seja, todos os ensinamentos contidos em um determinado livro da Bíblia. Pode ser qualquer um. Tudo que Paulo escreveu em Romanos de ensinamento. Eu vou estudar aquilo tudo. Teologia bíblica. Teologia sistemática por exemplo, eu pego um tema e vou ver o que a Bíblia em geral contém sobre aquele tema. Por exemplo, escatologia. Nós estamos estudando escatologia. Nós já pegamos referência de vários livros, como nós vamos fazer hoje, já que nós vamos fazer uma teologia sistemática do milênio. A gente vai pegar tudo aquilo que contém na Bíblia referente ao milênio. Isso é uma teologia sistemática, ou seja, é tudo aquilo que a Bíblia fala, os 66 livros falam de um determinado assunto. E teologia bíblica é tudo que um livro fala de todos os assuntos que é tratado nele. Já que eu falei em Romanos fala sobre justificação, fala sobre lei, fala sobre graça. Então, eu vou ver tudo que Paulo ensinou à igreja de Romanos em relação a esses pontos, que é no livro de Romanos. Ou seja, teologia bíblica é você estudar um livro. Teologia sistemática é você pegar um assunto e estudar ele por toda a Bíblia. Restou alguma dúvida? Bom, se ninguém falou nada, eu creio que não. Renato, é isso que você queria que eu passasse para o povo? Sim, sim. Amém. Então, vamos lá. Lá na nossa apostila, o milênio. Um dos pontos culminantes da profecia é, sem dúvida, o milênio. O milênio será a 7ª dispensação. Será a dispensação da plenitude. Vamos ler alguns versículos que falam sobre isso, a plenitude dos tempos. Isaías 2:2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outreiros, e para ele fluirão todos os povos. Amém. Mateus 19:28. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, o que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Efésios 1:9-10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito do que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Bom, que no caso aí, segundo os versículos que nós lemos, que é a plenitude do tempo. É quando o governo vai ser o governo do planeta Terra, o governo do mundo, vai estar na mão de Cristo e da sua igreja. Quando nós estaremos vivendo, ou seja, uma teocracia, o governo de tudo
nas mãos de Deus. Será estabelecido depois da grande tribulação, logo após os julgamentos das nações. Daniel 12:11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Mateus 25, 31 a 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na porta do reino, que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. 85. Uhum. Então, querido, nós já estudamos sobre isso no ponto anterior, quando nós estudamos o julgamento das nações, e nós vimos que o julgamento da nação foram as nações escolhidas para participar do milênio. Isso tem tudo a ver em relação ao procedimento das nações em relação a Israel. Aquelas nações que foram a favor das duas testemunhas de Israel irão participar do milênio. As nações que foram contra Israel e a favor do anticristo e do falso profeta, essas nações não vai participar do milênio. Eu acho que não resta nenhuma dúvida em relação a isso, né? E nós podemos seguir em frente. Mas se tiver dúvida, por favor, gente, é só fazer um sinalzinho que a gente volta a falar um pouquinho sobre isso, tá? O milênio. O milênio é a última oportunidade para a salvação da raça humana. Isso não está na apostila, não, tá? Isso aí foi mais um textozinho, mas um estudozinho bem pequenininho que eu fiz em relação ao milênio. Então, por que eu digo? Eu digo que o milênio é a última oportunidade de salvação para a raça humana. É porque o milênio vai ser a perfeição da criação. Vai ser o planeta sendo governado pelo seu Criador, onde o homem vai experimentar as benécias de Deus, onde o homem vai ter pleno conhecimento de quem é Deus. Quando a gente for estudar a terceira parte da apostila, quando fala fatos e aspectos do milênio, a gente vai ver o grau de bênção que vai haver no planeta Terra durante esses 1000 anos de governo de Cristo com a sua igreja. Tudo vai funcionar perfeitamente. Não vai haver guerra, não vai haver doenças, a vida do homem vai se prolongar por vários e vários anos. Aí a gente vai entender lá, né? Voltar lá no princípio de Gênesis. E viveu Adão 930 anos, e viveu Matusalém 969, ou seja, a longevidade vai voltar a ser uma realidade
vai ser uma realidade do ser humano. Isso por quê? Por que Deus ele diminuiu a idade do homem para 120 anos? Ele diminuiu porque a crescente maldade do homem. Os intentos do coração do homem era sempre mal. No período do milênio, não. No período do milênio, o mal vai ficar diminuído, apagado, quase que zerado. Então, se não há pecado, se não há mal, há vida. Porque a morte entrou na vida do homem por causa do pecado. Nesse período, vai ser um período em que quase não haverá pecado sobre a terra. Vai ser um estado de quase perfeição. Amém, queridos? Então, vamos lá. Vamos fazer um pequeno recapitulação do que foi feito até chegar o milênio. Por que é chamado de a plenitude dos tempos? Primeiro, depois da rejeição de Israel, do Messias por Israel, Deus ele começou a trabalhar com os gentios. E esse período de trabalho com os gentios, ele se deu até o arrebatamento da igreja. O período que os autores bíblicos chamam de o período dos gentios. Então, quando finalizar esse período dos gentios, então os gentios que iriam ser os últimos vão ser os primeiros a serem arrebatados. Aí, uma vez terminando esse período dos gentios sendo arrebatados, Deus vai voltar a tratar novamente com o povo de Israel. As 70 semanas de Daniel, que foi interrompido por causa da rejeição do Messias, ele vai voltar a ser contado. E quando chegar no final dessas 70 semanas, quando os 7 anos restantes se completar, então Jesus Cristo vai voltar, e o que vai estar acontecendo aqui é a guerra entre o anticristo e a nação de Israel, a batalha que a Bíblia chama de a batalha do Armagedon. Então Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras, vai destruir os inimigos de Israel. Jesus vai destruir os inimigos de Israel e vai dar início ao julgamento das nações. Terminando esse período, aí o povo de Israel, o povo da grande tribulação, que foi contra, que não cedeu ao anticristo, a adorar o anticristo, a receber o seu sinal, esse povo vai ser ressuscitado novamente, como nós vimos lá em Apocalipse, capítulo 20, na aula passada, quando nós estudamos o milênio, né, no livro de Apocalipse. Então, eles também irão ressuscitar, então vai ser aqueles que deveriam ser os primeiros, serão os últimos a serem ressuscitados, aí vai completar a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, dos gemidos. Então, vai estar completado o número de gentios que foram salvos, com o povo de Israel, que foi também salvo. Então, vai dar início ao período do milênio. Quando completar tanto os números daqueles que foram salvos dos gentios, com os números do que foram salvos dos judeus. E aí se completa, né? Os primeiros serão os últimos e os últimos foram os primeiros. Ou seja, por causa da rejeição do Messias, inverteu a ordem. Primeiro seria Israel a ser restaurado
e depois, através de Israel e do Messias, o restante do povo. Por causa da rejeição, mudou. Primeiro foi os gentios, depois Israel. E aí que se completou as 70 semanas de Israel e deu início ao período dos gentios. Aí agora nós vamos voltar para a nossa apostila. Os diferentes termos aplicados ao milênio. Primeiro, 1000 anos. Aí está lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Também quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bom, essa expressão, né, 1000 anos, define a extensão do tempo. Eu gostaria de lembrar a vocês que isso aí, segundo a visão dos pré-milenistas, ou seja, é aquele que acredita que Jesus vai voltar antes do milênio para instaurar o milênio. Porque os pós-milenistas, ou seja, aqueles que acreditam que Jesus vai voltar depois de um período de avivamento da igreja, esses acreditam que esse 1000 anos não é um ano literal, assim como ele acredita que todos os números do Apocalipse não são literal. Esses pós-milenistas, eles acreditam que esse milênio, né, foi desde o período da ascensão de Cristo até o seu retorno, quando ele vai quando ele vai fazer o juízo final. Então, eles entendem que milênio é esse período todo, desde a ascensão de Cristo até a sua volta, para ser instaurado já o juízo final. Vocês entenderam? Então, para os pré-milenistas, que são aqueles que acreditam que Jesus Cristo vai voltar para instaurar o milênio, crê que esse período, 1000 anos, é um período literal. Os pós-milenistas acreditam que esse 1000 anos não é um número literal, mas é um período de avivamento da igreja, e eles entendem que é desde a descida do Espírito Santo, desde que Jesus ele foi assunto aos céus, até o dia em que ele vai voltar. Amém? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Segundo termo é regeneração da terra. Mateus 19, 27 e 28. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Esse termo julgar, tá? Ele também pode ser traduzido como governar, tá? Então, a regeneração da terra, esse termo é usado, é a promessa que nós temos de Jesus, que nós iremos reinar juntamente com ele sobre a terra. Amém? Então, vai ser o período de governo de Cristo sobre a terra por 1000 anos. Ponto 3, também chamado de consolação de Israel. Lucas 2, 25 a 38. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor.
movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejum e oração. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Bom, é interessante, né, a profecia. Como é que é o nome do Simeão? Do profeta Simeão, né, que ele falou que esse menino vai ser para escândalos de muito e para a bênção de muitos. E é interessante, né, que Jesus, na sua vinda em glória, Jesus ele vai ser exatamente o Messias que Israel esperou quando Jesus veio pela primeira vez. O general de guerra, aquele que vai destruir todos os inimigos de Israel e vai trazer o governo para Israel, vai trazer a transformação de Israel. Jesus, na sua vida em glória, vai ser exatamente o Messias que eles esperavam. Israel, ele não conseguiu entender as duas etapas da vinda de Jesus. A primeira etapa, quando ele viria como servo sofredor para libertar o povo do seu pecado, e depois, quando ele viria o grande general para vir destruir os inimigos de Israel, os inimigos do bem, os inimigos da verdade, e dar início ao seu reino milenar. Então, quando Simeão fala que Jesus seria a consolação de Israel, Simeão ele está se referindo à segunda etapa, a segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele vai ser exatamente o Messias que Israel estava esperando quando do domínio romano. Alguma dúvida em relação a isso, querido? 4. O milênio também será o reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Também pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. 5:5. Lê novamente. Sabei, pois, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, ele nos revela Cristo como governante. Ele receberá o reino, ele receberá o poder e o reino de Deus, o Pai. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino,
para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa profecia ela vai se cumprir na volta de Jesus em glória, na instauração do milênio. Daniel 7, 13 e 14. Estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vi que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizera chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a glória, o reino, para que os povos, as nações e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Onde é que eu tô mesmo? Daniel. Lucas 1, 32, 33. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. E 3, 9 e 10. E manifestar qual seja, na dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Não. O milênio será o último dos grandes períodos históricos antes do raiar da eternidade. É aquilo que eu estava falando no começo. O milênio vai ser a última grande oportunidade que Deus vai dar ao ser humano de salvação. Por quê? Porque o homem vai ver a Cristo, vai ver o reino de Cristo, vai ver o poder de Cristo, e mesmo assim, nós vamos falar sobre depois o juízo final, e mesmo assim o homem ainda vai deixar ser enganado pelo diabo. Ou seja, Deus, ele deu todas as oportunidades possíveis e imagináveis de salvação ao homem. E mesmo assim, ainda tem muita gente que vai duvidar dele. Aí a gente entende, né, a colocação de Pedro e Paulo, como diz que Deus, ele não quer que nenhum homem se perca, antes que todos se convertam e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, Deus fez todo o possível para a salvação do homem. Mesmo assim, o homem, com seu coração duro, com seu coração rebelde, ele sempre se volta contra o seu Criador. Então, o milênio é a última oportunidade, é o último período, é a última oportunidade histórica de salvação para a raça humana. Ponto 2. Propósito do milênio. Primeiro, fazer convergir a Cristo todas as coisas. Efésios 1, 10. Nós já lemos esse versículo, mas vamos lê-lo novamente. Para convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Então, vai ser no milênio que vai se convergir a Cristo
todo domínio, todas as coisas, tanto as no céu quanto as da terra. Aí, né, aí eu me lembro lá de Filipenses, se eu não me engano, capítulo 5, capítulo 2, a partir do verso 5, que no final Paulo diz: para que ao nome de Jesus, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso irá acontecer no milênio. Segundo propósito, estabelecer a justiça e a paz na terra, eliminando toda rebelião contra Deus. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Portanto, convém que ele reine e que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus... Amém. Terceiro, fazer Israel ocupar toda a terra que lhe pertence e fazê-lo cabeça das nações. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. (15 e 18). 15 e 18. 15 e 18. 15 a 18. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto, e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-se-vos-ei a terra de Canaã, como o que é da vossa herança. É isso? Uhum. Até já tem o 18? Sim. Amém. Isaías 11, 10. Naqueles dias recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Bom, e quarto, cumprir as profecias a respeito do reino do Messias. Daniel 9, 24. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Atos 3, 20 e 21. Ao qual é necessário que o céu receba, peguei 21 já, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de Deus, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, quais são os propósitos do milênio? Primeiro, fazer convergir a Cristo todas as coisas, ou seja, para que Cristo seja Senhor sobre todas as coisas. Segundo, trazer justiça e paz sobre a terra, eliminando os inimigos de Deus.
Terceiro, fazer Israel ocupar a terra que lhe pertence, fazendo cabeça das nações. Ou seja, o domínio vai ser de Cristo e Israel vai se tornar a sua nação sobre o qual todos os povos vai vir para receber conhecimento. E terceiro, cumprir as profecias a respeito do reino do Messias. Amém, querido? Queridos, olha só, já são 7h30, tá? A gente vai encerrar por hoje e na semana que vem a gente vai entrar e ver quais são os fatos e os aspectos do milênio. Até aqui tem alguma dúvida? Estou alguma dúvida em relação aos termos aplicados ao milênio e qual o propósito para Deus instaurar o milênio? Que é dar a Cristo o governo, que é fazer Israel cabeça das nações e trazer paz sobre a terra. Esse é o propósito do milênio. Governo de Cristo, Israel como cabeça das nações e trazer paz e prosperidade sobre a terra. Alguma dúvida em relação a isso? Não, só um comentário, né? Porque quando Deus nos chama, não se restringe tão somente à salvação, de que somos salvos em Cristo, somos redimidos, somos regenerados, justificados, e muito mais do que isso, né? Ele tem essa promessa de fazer reinar, de estarmos junto com ele, fazendo-nos reinar com justiça, e trazer a justiça dele sobre a terra, através da igreja, né? Através de nós, essa justiça irá se cumprir. Isso aí eu vejo que é uma coisa maravilhosa. Não se restringe tão somente a você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Tem algo muito além de tudo isso. É algo para além até mesmo daquilo que nós podemos pensar. O que Deus vai fazer através de nós como igreja, como corpo de Cristo. Isso é maravilhoso, né? A promessa de Deus para Israel, e no caso a igreja o Israel, hoje nós somos o Israel de Deus, não é só para salvação. Nós fomos chamados também para ser cabeça da nação, para ser governo das nações. É para isso que nós fomos chamados por Deus. Tem aqui, olha só a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Isso também é uma promessa concernente ao milênio. Nós, a Igreja do Senhor, nós também temos como promessa herança sobre a terra. Nós não vamos só viver no céu ao final de todas as coisas. Nós temos também promessas de Deus de reinar com Ele aqui na terra também. Os homens vão ver que nós somos o povo escolhido de Deus e que a palavra que é pregada, que nós pregamos, nós não pregamos de nós mesmos, mas nós pregamos porque nós temos o aval de Deus e a promessa de Deus. E realmente o que Deus tem preparado para nós, é como Paulo falou, nunca passou pela mente, pelo coração, nunca. Tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E a promessa que nós temos dele e que nós vamos viver. Que como está escrito, Deus não é o homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, é certo que fará. Se ele prometeu, é certo que vai cumprir. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essas promessas contidas na palavra de Deus, todas elas vão se cumprir cabalmente. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma colocação que vocês queiram fazer?
E com relação ao milênio também, né? Mais uma oportunidade que Deus, além de quando Israel for restaurado, né? Se voltar para Deus, tem essa promessa de que as pessoas vai ter essa oportunidade de se voltar para Deus e ser salvo, e depois disso ainda tem um milênio no qual as pessoas poderão ser salvas também, né? Ser alcançadas também pelo Evangelho, né? No milênio acontecerá isso, não é isso mesmo? O milênio é o governo de Cristo sobre a Terra, né? Vai ser a última oportunidade do homem ver a Deus. E tanta gente que diz que não acredita, o homem vai ver o governo de Deus. Cristo vai estar sobre a Terra, reinando sobre a Terra juntamente conosco. O homem vai ter a oportunidade de mais uma vez ver Jesus em toda a sua glória. Ele agora não vai vir como o servo sofredor, mas ele vai vir como o Senhor de toda a terra. Mais alguma dúvida? Mais alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? E é muito interessante, né, a gente também saber que um dia aquelas pessoas que estiveram aqui conosco, que já não estão mais conosco, que serviram o Senhor Jesus juntamente conosco, a gente vai ter a oportunidade e o privilégio de conviver com eles, de reinar com eles juntamente com eles no período do milênio. Vai ser realmente um período de muita bênção sobre a terra. E na próxima aula a gente vai falar sobre isso, né? Fatos e aspectos do milênio, tá? A gente vai ver como vai ser bom o período do milênio sobre a Terra. Como vai ser delicioso. Mais alguém? Bom, se não tem mais ninguém, meu pastor Renato, tá contigo. Amém. Me chama a atenção, estão me ouvindo? Vocês falaram que eu estava falando baixo. Estamos ouvindo sim, Renato. Tá. Me chama a atenção a condição de Israel, né? Como o propósito de Deus com Israel é tremendo. Como Deus trabalha com Israel, né? Que é o povo que ele separou. Né? Mesmo quando eles rejeitaram lá, eles rejeitaram diversas vezes. Né? Naquela condição lá com Samuel, quando eles saíram de uma teocracia e foram para uma monarquia. Né? E depois a gente vê que o propósito que Deus tinha estabelecido para Israel, ele se cumpre, né? Como cabeça das nações. E o propósito de Deus atingir a todos os homens, né? Porque ali é aquele povo, mas tem os gentios, né? Que a igreja reinando ali com Cristo. Então é muito interessante o propósito que Deus tem para o homem, né? Essa oportunidade, esse amor que Deus tem para o homem que ele criou, né? Ele vai até o final, né? Até os 90 lá do segundo tempo, né? Dando oportunidade para o homem se salvar, porque o propósito dele é para que o homem não se perca. Isso é a prova do amor de Deus, e como ele é longânimo, né? Como a palavra diz, que ele é longânimo, não quer que ninguém se perca, e como os propósitos dele se cumprem, né? Como disse Jó, nenhum dos seus planos podem ser frustrados, né? Os planos dele são perfeitos, e se cumprem, né? Isso é maravilhoso a gente ver isso, e saber que ele está no controle, que a história está em curso, mas ele é soberano, ele tem o controle de toda a história. E para nós também, alguém já falou, há muito tempo que eu não ouço essa expressão, né? Que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Ela está à frente, né? Aquilo que vai ser, né, falado, aquilo que vai ser noticiado, a gente já... É muito interessante a gente ter esse conhecimento, né? E a perfeição, né? Da palavra de Deus, como ela se completa, né? Como é interessante, nenhum livro, né? Nenhum livro é capaz disso. Né? Nenhum livro é capaz disso. É um livro perfeito nesse sentido de complemento, né?
Você vê que tudo, não tem nada desconectado, não tem nada. Isso é fantástico, é maravilhoso você ver isso, né? E mais uma vez, né, a condição de Israel, né? A condição de Israel, Deus caramba, que coisa tremenda com o povo, né? E amém pelo infinito amor dele que nós que a salvação, né? Nós fomos alcançados pela salvação, independente de não sermos Israel natural, como o rei falou, nós somos o novo Israel, né? Isso é maravilhoso. E aí a gente volta lá para Noé, né? Os 3 filhos de Noé, né? Sem Cã e Jafé, né? De habitar nas tendas de Sem, né? Que simboliza Israel, e para nós entrar. Coisa fantástica isso. Maravilhoso, maravilhoso. Que nós possamos orar, né? Para que esse conhecimento ele seja expandido para tanta gente, né? Que não tem o mínimo de conhecimento da palavra de Deus e dos propósitos de Deus. Amém? Era isso que eu queria colocar. Muito bom, muito bom.